Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Imortalidade ou Ressurreição, né? Do grande escritor Samuel Bacchiocchi, tá? Samuel Bacchiocchi, ele foi o primeiro protestante de que se tem notícia a fazer o doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana do Vaticano. Fez o doutorado dele com laude, né? E recebeu alguns prêmios também, honoríficos. Então é um autor de peso, é considerado um autor de peso mesmo. E ele trabalha dentro desse livro aqui exatamente essa questão, imortalidade ou ressurreição. Como assim, imortalidade ou ressurreição? É muito simples. Geralmente pessoas tendem a acreditar que todos os religiosos acreditam numa vida após a morte, né? De fato, muitas pessoas dizem que o motivo de existirem as religiões é exatamente pela não aceitação da crença de uma vida após a morte, de tu não acreditar, ou melhor, muitas pessoas acreditam que as religiões elas só existem para justificar, né, a existência de uma vida após a morte, a não aceitação, né, do fim de todas as coisas com a morte física é o que faz com que as pessoas criem o conceito de vida após a morte e, consequentemente, o próprio conceito de religião. Mas, de fato, existem algumas crenças religiosas que não acreditam em uma vida após a morte. E isso acaba sendo algo enigmático para aqueles que associam religião com imortalidade, com a crença numa vida após a morte. O autor ele pertence a uma crença, né, que de fato não acredita numa vida após a morte. E ele defende aqui a ideia, né, dentro desse livro aqui, Imortalidade ou Ressurreição, ele defende a tese de que a Bíblia, de fato, não defende o conceito de uma vida após a morte, tá? O conceito cristão tradicional de uma vida após a morte, né, ele se subdivide em alguns elementos. Por exemplo, no catolicismo se fala que a pessoa vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. No protestantismo, em sua grande maioria, se diz que a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. A crença desse autor aqui é de que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu e nem para o inferno. O corpo dela fica no túmulo, ela está ali morta, ela não vê nada, ela não ouve nada, ela não sente nada, ela não fala nada, ela não pensa em nada, ela não se emociona com nada, ela não existe mais. Terminou para ela, acabou para ela. Ela não existe mais. E aí, no dia que Jesus Cristo vier, então ele vai fazer com que as pessoas voltem à vida, né? Vai fazer com que todos os mortos, todos aqueles que morreram, voltem à vida, vai fazer com que os corpos das pessoas que morreram voltem à vida, e se a pessoa foi fiel a Deus, ela vai ir para o céu, o corpo morto dela vai ir para o céu, só que o corpo vai ser transformado, vai ficar numa situação de glória, né? Vai ser um corpo glorificado, um corpo que não pode mais morrer, um corpo que não fica doente, um corpo que não está mais sujeito nem às leis do tempo, nem do espaço, nem nada. O corpo da pessoa ficaria algo totalmente poderoso, sobrenatural, destituído de fraquezas e fragilidades. Já os que não forem para o céu, o corpo deles também vai ressuscitar, eles também vão sair do túmulo, mas só que eles irão em direção ao juízo final, onde serão lançados fisicamente no lago de fogo e enxofre. E aí o lago de fogo e enxofre, que seria o inferno, o lago de fogo e enxofre vai matar essas pessoas e aí nunca mais elas vão voltar à vida. Nunca mais Deus vai trazer elas de volta à vida. Uma vez que elas sejam lançadas no lago de fogo e enxofre, elas serão mortas para sempre. Não vai mais existir nenhuma possibilidade de vida para elas. Daí, depois disso, Deus vai fazer com que desapareça o lago de fogo e enxofre, né? O lago de fogo e enxofre vai desaparecer junto com todas essas pessoas que foram atiradas ali para morrer. E aí Deus vai criar um novo céu e uma nova terra.
e aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre não vão mais existir, e vai existir apenas Deus, os anjos e os filhos de Deus que Deus ressuscitou para levar para o céu com corpo e tudo. Essa é a crença desse autor. Tá? Esse autor, ele nos diz o seguinte, tá? Ele usa como uma das bases, tá? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 a 6. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 a 6 está escrito: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Numa outra versão está escrito: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Continuando, né, nos versículos 7 até o versículo 10, está escrito: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, segundo o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 a 6, quando uma pessoa morre, ela não recebe nenhum tipo de recompensa depois da morte. Ela não tem mais consciência de nada. Ela não tem mais nenhum sentimento de inveja, nem de ódio, nem de ira, nem de amor por nada nem por ninguém. De fato, alguns exegetas acreditam que os hebreus do Antigo Testamento, os filhos de Israel do Antigo Testamento, eles não acreditavam no conceito de vida após a morte, que era um conceito predominantemente egípcio. Então, e também cananeu, né? Fazia parte das crenças daqueles povos que Deus havia dito para os filhos de Israel que não era para eles se misturarem. Então quer dizer que eles tinham uma crença diferente, e a crença dos filhos de Israel era da não existência da vida após a morte. Um outro elemento que nos favorece essa visão é que os filhos de Israel, eles são descendentes de Abraão, e Abraão ele veio dos sumérios. E entre os sumérios, entre os mesopotâmicos, entre os sumérios, enfim, não havia crença numa vida após a morte. Os sumérios até acreditavam na existência dos deuses, mas não acreditavam no conceito de uma vida após a morte. Então, para os sumérios, ou tu aproveitava essa vida, desfrutava dessa vida e fazia nessa vida o teu paraíso, ou tu fazia dessa vida o teu tormento, a tua tribulação, a tua angústia, porque independente de tu ter feito dessa vida o teu paraíso ou a tua ruína, depois que tu morresse, tu não teria mais nada, não haveria vida após a morte. Morreu, acabou. Então, sendo Abraão, né, uma pessoa que habitou a terra dos sumérios, ele certamente adquiriu bastante elementos daquela crença, colocou na sua própria crença pessoal e levou isso adiante através dos filhos e dos filhos dos filhos dele, e assim foi indo. E acabou se transformando numa cultura nacional própria do povo hebreu. Tá? Então os exegetas eles dizem que de fato os antigos hebreus não acreditavam no conceito de vida após a morte. Alguns acreditam que no Novo Testamento, né, os hebreus, depois de terem contato com gregos e com romanos, acabaram assimilando aos poucos o conceito de vida após a morte. Mas esse autor, o Samuel Bacchiocchi, ele discorda disso, porque ele diz que no Novo Testamento não há também nenhum indício de vida após a morte na crença dos apóstolos, nem na crença de Jesus, nem na crença de nenhum dos indivíduos do Novo Testamento.
Esses são apenas alguns dos versículos do Novo Testamento relacionados à morte e nos fazem perceber exatamente no que os apóstolos acreditavam quando eles falavam a palavra morte. Diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é um dos textos do Novo Testamento mais detalhados e mais detalhistas acerca do que de fato os apóstolos consideravam em relação à morte, a visão dos apóstolos em relação à morte. E tu vê nesses versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que os apóstolos não falam de uma vida após a morte. Eles falam da ressurreição, que é exatamente aquele momento em que os corpos dos filhos de Deus vão sair da tumba, vão voltar à vida, vão sair da tumba e vão ir para o céu. Ou seja, não há nenhum versículo da Bíblia no Novo Testamento relacionado a uma vida após a morte, segundo Samuel e Baquioque. Se você pergunta, por exemplo, para um cristão do século XXI, da maioria das religiões cristãs, o que aconteceria com eles se eles morressem hoje, ou ainda, se a vida deles corresse risco de morte, o que seria deles, qual é a esperança deles? Todos eles, sem exceção alguma, te diriam: eu acredito que depois que eu morrer, a minha alma vai para o céu, vou habitar na glória junto com o Senhor. Eu vou morrer e vou ir para a glória, a minha alma vai ir para a glória. É essa visão que eles têm, né? Agora, olha só o que o apóstolo Paulo dizia, né? No momento em que de fato ele correu risco de vida, olha só quais são as palavras dele. Não queremos, irmãos, que ignoreis a aflição que nos atingiu na Ásia. Fomos maltratados muito acima de nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Até já sentíamos, como certa, a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Foi Ele que nos livrou e nos livrará de tamanho perigo de morte. Dele esperamos que continue a salvar-nos. Então observe que ele não fala sobre vida após a morte nesse texto. Ele fala exatamente sobre ressurreição. A fé do apóstolo Paulo, a confiança do apóstolo Paulo estava exatamente na ressurreição. Ele dizia: se nós morrermos hoje, cremos que ressuscitaremos no dia da vinda de nosso Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não estava colocando, né, na vida após a morte a fé dele, e sim na ressurreição, né? Depois tem, numa outra versão, diz assim, ó: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Em outras palavras, não importa a versão da Bíblia que tu use, em todas elas o apóstolo Paulo nos mostra que quando ele estava com medo de morrer, quando ele tinha pavor, medo de morrer, ou quando ele achava que ele ia de fato morrer, ele se agarrava na crença de que algum dia Deus ressuscitaria ele ressuscitaria num corpo glorificado, iria para o céu e, em um corpo glorificado, passaria a eternidade junto com Deus. Ele não fala de uma vida após a morte, ele não fala da alma dele saindo do corpo e indo habitar o céu. Em um outro momento aqui, o apóstolo Paulo de novo fala sobre o risco que ele correu de morrer. E ele fala o seguinte:
2 Coríntios capítulo 4, versículo 14 até o versículo 15. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso acontece por vossa causa, para que a graça dada a muitos cresça em ação de graças para a glória de Deus. E no capítulo 5, até o versículo 3, está escrito assim, ó: Sabemos com efeito que ao desfazer a tenda que habitamos, nossa casa terrestre, teremos nós nos céus uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma casa eterna. Por isso gememos em nossa tenda, desejando ser revestidos de nossa morada celeste, na suposição de sermos encontrados vestidos e não despidos. Realmente, enquanto moramos nessa tenda, suspiramos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos de uma veste nova sobre a outra, para o mortal ser absorvido pela vida. Foi Deus mesmo que assim nos fez, dando-nos a garantia de seu Espírito. Aqui o apóstolo Paulo ele não está falando sobre uma alma indo para o céu, não. Ele está falando que o verdadeiro desejo dele era não precisar passar pela morte, não precisar morrer. Ele queria que o corpo dele fosse revestido de incorruptibilidade, sem que ele precisasse passar para a morte, sem que ele precisasse ter que morrer para isso, entendeu? A crença do apóstolo Paulo, segundo esses versículos que eu li, era que quando você morre, você fica aguardando, né, a volta de Cristo, e você fica aguardando que o seu corpo morto seja ressuscitado, que você seja ressuscitado da tumba, e assim você possa ir para o céu e habitar com o Senhor em um corpo glorificado. Pois sem o corpo, tu não tem nada que possa habitar com o Senhor. Essa é a crença que o Samuel Bacchiocchi nos faz ver nas epístolas paulinas. Então, esses versículos que eu li aqui para vocês são alguns dos versículos da Bíblia usados por Samuel Bacchiocchi para dizer que de fato os apóstolos não acreditavam numa vida após a morte no Novo Testamento, tá? Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa obra, né? Imortalidade ou Ressurreição do Samuel Bacchiocchi. Em primeiro lugar, o Samuel Bacchiocchi, ele acredita que quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva como sendo pessoas imortais, incapazes de morrer, mas sim pessoas mortais, capazes de morrer. Se você pergunta para qualquer cristão, Adão e Eva quando foram criados, eles foram criados mortais ou imortais? Deus criou um ser que pode morrer ou Deus criou Adão e Eva como seres que não podem morrer? A maioria dos cristãos vai dizer para você, Deus criou Adão e Eva imortais, né? Como pessoas que não podem morrer. Porque não pode Deus, que é o criador da vida, o autor da vida, sendo ele mesmo a própria vida, criar algo que possa morrer, um ser que possa morrer, alguma coisa do tipo. Não pode a vida criar a morte. Mas o Samuel Bacchiocchi, ele vai defender a ideia de que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva já mortais. Sim, Adão e Eva podiam morrer. Se Adão e Eva, antes de cometerem o pecado original, eles se atirassem de um precipício, eles iriam morrer. Se Adão e Eva fossem atingidos por um touro ou por um animal selvagem, alguma coisa assim, antes mesmo do pecado original, eles poderiam morrer. Então, segundo Samuel Bacchiocchi, o pecado original ele não trouxe a morte para Adão e Eva. Ele trouxe o julgamento, o juízo e a condenação divina contra Adão e Eva, cujo resultado foi a morte. Segundo Samuel Bacchiocchi, então, e agora a gente vai ler na Bíblia onde isso está escrito, né? Segundo Samuel Bacchiocchi, então, Deus criou Adão e Eva como pessoas mortais, capazes de morrer, né? Depois que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus disse as seguintes palavras. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente,
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Em uma versão, no mesmo capítulo e no mesmo versículo está escrito o seguinte: Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24. E o Senhor Deus disse: Eis que o ser humano tornou-se como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não vá agora estender a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, a fim de cultivar o solo de que fora tirado. Tendo expulso o ser humano, colocou a oriente do jardim de Éden os querubins com o cintilar da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, segundo esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24, vemos que mesmo que Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles ainda poderiam, a qualquer segundo, comer o fruto proibido, o fruto, ou melhor, vemos nesse versículo que o fato de Adão e Eva terem comido o fruto proibido fez com que eles conhecessem o bem e o mal. Mas agora eles poderiam ir, rapidamente na direção do caminho da árvore da vida e comer a árvore da vida e se tornarem imortais. Então, além de terem agora conhecimento do bem e do mal, agora eles também iriam comer da árvore da vida e se tornarem imortais. Então, Samuel e Baquioque parte desse princípio. Se Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, expulsou Adão e Eva do caminho da árvore da vida, para que Adão e Eva não se tornassem imortais ao comer da árvore da vida, isso significa que Adão e Eva nunca foram imortais, que Adão e Eva poderiam morrer a qualquer segundo, mesmo antes do pecado original, e que Deus só expulsou eles do jardim do Éden para evitar que eles adquirissem a imortalidade ao comer da árvore da vida. Em outras palavras, Adão e Eva, mesmo estando com pecado dentro deles, eles poderiam, a qualquer segundo, comer a árvore da vida e se tornarem imortais, mesmo com o pecado original dentro deles. E que eles dependiam da árvore da vida para serem imortais. Samuel Baquioque ele cria a seguinte análise: por que Deus criaria a árvore da vida no jardim do Éden para dar imortalidade ao homem, se Adão e Eva já tinham sido criados imortais, incapazes de morrer? Se Adão e Eva foram criados incapazes de morrer, ou seja, imortais, então não precisaria Deus criar a árvore da imortalidade, chamada na Bíblia de árvore da vida. Eles poderiam simplesmente viver a vida tranquilamente sem precisar de uma árvore que mantivesse a imortalidade deles. E o fato de Deus ter expulsado eles do caminho da árvore da vida, ou árvore da imortalidade, mostra exatamente que foi o julgamento divino e a proibição divina de fazer com que Adão e Eva comessem da árvore da vida, que de fato fez com que os seres humanos continuassem com aquele instinto natural de morrer. Então a ideia de Samuel Baquioque é exatamente essa. Os seres humanos sempre foram mortais. Mesmo antes do pecado original, Adão e Eva já eram mortais. Os seres humanos sempre foram mortais. Deus criou a morte nos seres humanos, mesmo antes dos seres humanos cometerem o pecado original. A imortalidade da alma era uma recompensa, a imortalidade física, melhor dizendo, a imortalidade, a incapacidade do homem morrer, era uma recompensa que Adão e Eva teriam se de fato Adão e Eva tivessem sido fiéis a Deus e não tivessem morrido e não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva teriam sido recompensados com a imortalidade física, com a árvore da vida, com a imortalidade física. Em outras palavras,
A imortalidade física era uma recompensa para Adão e Eva se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus. Não era algo inerente à natureza deles o ser imortal. Entenderam agora qual é a visão de Samuel de Bacchiocchi? Samuel de Bacchiocchi, ele nos fala que foram os pais da igreja, os pais da igreja, né, na chamada patrística, que introduziram o conceito do dualismo, corpo e alma, na igreja, influenciados pelo helenismo. As palavras hebraicas que aparecem na Bíblia como nefesh, hayah, são usadas tanto para os animais quanto para os seres humanos, em Gênesis 1. Nefesh hayah significa alma vivente ou criatura vivente. Então, quando a Bíblia fala que o homem foi feito alma vivente, a palavra hebraica que aparece ali é nefesh hayah. A mesma palavra nefesh hayah que é usada nos animais. Quando se fala que os animais foram criados por Deus, alma vivente, é o mesmo nefesh hayah. O que nos mostra que não existe diferença entre seres humanos e animais. Os seres humanos não têm dentro de si nenhuma parte divina, nenhuma parte espiritual, nenhuma parte sobrenatural, nenhuma parte que sobreviva à morte física. O ser humano é tratado ao longo de todo o Antigo Testamento como sendo apenas mais um animal como qualquer outro animal. E isso desde o livro de Gênesis, capítulo 1. Né? Continuando então, ele diz o seguinte: nunca devemos nos esquecer que os hebreus descreviam as coisas como as viam, concretamente, não abstratamente. Viam que a fala era causada pelo respirar. Assim era natural associarem o hálito de Deus com sua palavra. Deste modo, o fôlego de Deus devia ser entendido não como o ar que se move, mas como o poder transmissor de vida manifesto mediante sua palavra falada. Quando Deus fala, as coisas acontecem, porque sua palavra não é um discurso vazio, mas um poder transmissor de vida. Depois, ao falar sobre a partida do espírito na morte e mostrar que não existe na Bíblia a ideia de um espírito saindo do corpo humano e habitando o céu ou o inferno ou qualquer outro lugar, Samuel de Bacchiocchi diz o seguinte: ao predizer a morte do Senhor na cruz, o Salmo 31, versículo 5 declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito, ruach. O espírito que Cristo entregou nas mãos de seu Pai nada mais era do que sua vida humana, que estava deixando nas mãos de seu Pai para aguardar a ressurreição. Ao lado dele partir o princípio animador de vida, o Senhor morreu e mergulhou em inconsciência. Falando de criaturas marinhas, o salmista declara: se lhes cortas a respiração, ruach, morrem e voltam ao seu pó. Ninguém alegará que o espírito dos peixes, quando morrem, leva consigo consciência e personalidade. Temos razão para crer que o mesmo seja verdade para os seres humanos, porque a mesma expressão é empregada para ambos. De fato, no verso seguinte, a criação dos animais é descrita por meio do Espírito Divino transmissor de vida, como é a criação do homem. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Como a criação da vida é metaforicamente representada por enviar o Espírito de Deus, assim a terminação da vida, a morte, é descrita como a retirada ou remoção do fôlego de Deus. A última é claramente expressa em Jó capítulo 34, versículo 14 ao versículo 15, que nos declara: se Deus, para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, o Ruach e a Neshama, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Novamente, o mesmo pensamento é expresso na bem conhecida passagem de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Depois, em determinado momento, citando o Salmo 146, versículo 4, diz assim: sai-lhes o espírito, o ruach, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Os que alegam que o espírito de todas as pessoas, salvas e perdidas, vão para Deus para julgamento, ignoram que as Escrituras ensinam que o julgamento tem lugar não quando a pessoa morre, mas sim por ocasião da vinda do Senhor no fim do mundo. Tá? Então o Samuel de Bacchiocchi aqui,
ele nos mostra que no original hebraico, as mesmas palavras relacionadas à vida dos animais também aparecia relacionada à vida dos seres humanos. Nas traduções em português, os tradutores cometeram erros propositais, talvez em decorrência da crença deles na imortalidade da alma. Ah, o que eles fizeram nas traduções? Sempre que aparece ali na Bíblia dizendo que Deus enviou a sua respiração nos animais, aparece respiração, por exemplo. Mas quando aparece Deus enviando respiração no ser humano, a mesma palavra relacionada aos animais, no sentido de criar os animais, dar vida aos animais, no caso dos seres humanos, os tradutores mudaram e colocaram a palavra espírito, dando a entender que quando Deus cria os animais, Deus cria de qualquer jeito, e quando Deus cria os seres humanos, Deus coloca um espírito dentro do ser humano, que daí quando o ser humano morre, esse espírito volta para o céu e não sei mais o que. O Samuel Bacchiocchi, ele fala que esses erros de tradução são muitas vezes propositais em decorrência da crença do tradutor de que de fato existe uma vida após a morte, sendo que a Bíblia, segundo o autor, desde o seu original hebraico, jamais defendeu o conceito de vida após a morte, e que as palavras hebraicas que aparecem no Antigo Testamento relacionadas à alma, como nefesh, ruach, neshama, tem a ideia de respiração, intelecto, mente, vida, princípio vital que faz com que o organismo permaneça vivo, mas não no sentido de um ser infinito, imortal, inteligente que habita dentro de ser humano e que quando a pessoa morre vai para o céu. Não é nada disso, tá? Segundo Samuel Bacchiocchi. Ele cita Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, rua, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Os que alegam que os animais não possuem o espírito, ruach, de vida, mas somente o fôlego, neshama, de vida, ignoram o que tanto Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, quanto Gênesis capítulo 7, versículo 15 e 22, claramente expressam ao dizer que os animais possuem o mesmo espírito, o mesmo ruach, a mesma respiração, a mesma vida concedido aos seres humanos. A alma não é uma parte imaterial, imortal da natureza humana que se contrasta com o corpo, mas designa o princípio de vitalidade ou vida na natureza humana. A última é composta de uma forma que consiste do pó e um princípio vital, chamado ocasionalmente fôlego, neshama, e geralmente espírito, ruach, soprado nele por Deus. O corpo e o sopro divino juntamente constituem a alma viva, a alma vital, ativa, o nefesh. A sede da alma é o sangue, porque é visto como a manifestação tangível da vitalidade da vida. Em outras palavras, o autor está falando aqui para nós que eu sou uma alma, né, enquanto eu estou vivo, fisicamente. Depois que eu morro, a minha alma morre, porque a minha alma nada mais é do que a ordem de Deus ao meu corpo de permanecer vivo, que seria o princípio vital que anima todos os órgãos do meu corpo, e o meu próprio corpo. Então, esse princípio vital, essa ordem divina de me fazer permanecer vivo, somado ao meu corpo, isso tudo é a minha alma viva. Tá? E depois que Deus ordena que eu morra, que o meu corpo pare de existir, pare de funcionar, nada volta para Deus no sentido de uma alma voltando para o céu, nem nada do gênero. O que acontece é o corpo voltando para a sepultura e aguardando a ressurreição. Eu morro, desço à sepultura e fico lá quietinho no meu canto, dormindo, inconsciente, sem saber de nada do que acontece no planeta Terra, sem sentir dor, nem tristeza, nem alegria, nem mágoa, nem angústia, nem bondade, nem nada. Sem pensar em nada, sem sentir em nada, sem ter nenhuma relação com os vivos. Eu fico ali no túmulo, me decompondo, me tornando ossos e pó posteriormente, e aguardando a ressurreição no dia que Cristo vai me levar para o céu e vai me fazer voltar à vida. Essa é a ideia do Samuel Bacchiocchi, tá? Depois, em determinado momento, né? Então vejam que a crença deles é uma crença bem diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados, né? Depois ele vai dizer para nós o seguinte:
Depois o Samuel Bacchiocchi vai falar para nós sobre as experiências de quase morte, chamadas de EQM, né? A abreviatura EQM, experiência quase morte, tá? Que é quando a pessoa morre, aí ela se vê entrando dentro de um túnel, ou se vê do lado do corpo, ou tem tipo uma viagem astral, algo nesse sentido. Ele vai falar para nós também sobre essa questão das viagens de quase morte, experiências de quase morte. Ele vai dizer o seguinte, ó: os relatos de experiências de quase morte não são novos. Podem ser encontrados na literatura clássica, tais como a História da Igreja e Povo da Inglaterra, pelo venerável Beda, o livro tibetano dos mortos, por Sir Edward Burnet Taylor, e a República, de Platão. Na República, Platão oferece um impressionante relato de uma experiência de quase morte que ele emprega para substanciar a crença na imortalidade da alma. Ele escreveu: Ir, filho de Armênio, foi morto em batalha, e quando os cadáveres foram levados no 10º dia, foi encontrado intacto. E tendo sido levado para casa no momento de seu funeral, no 12º dia, ao estar sobre a pira, reviveu. E após ter recobrado a vida, relatou o que, disse ele, havia visto no mundo do além. Ele disse que quando sua alma deixou o corpo, ele viajou com uma grande companhia e chegaram a uma região misteriosa, onde havia 2 aberturas, lado a lado na terra, e acima, no céu, 2 outras, e que juízes estavam assentados entre ambas, e que após cada julgamento eles indicavam aos viajantes que seguissem para a direita e para cima pelo céu, com senhas a eles presas diante do juízo, e os injustos para tomarem o caminho à esquerda e para baixo, também usando senhas sobre tudo quanto lhes havia pesado, e que quando ele próprio se aproximava, disseram-lhe que precisava ser mensageiro à humanidade para contar sobre esse outro mundo. Contudo, como e de que modo ele retornou ao corpo, disse que não sabia, mas subitamente recuperou a visão e viu-se no alvorecer deitado sobre a pira funerária. Platão conclui sua história com esse comentário revelador: assim, o relato foi conservado, e ele nos salvará se crermos nele, que a alma é imortal e que é capaz de suportar todos os extremos do bem e do mal. Fica-se a imaginar que tipo de salvação a crença na imortalidade da alma oferecerá a uma pessoa. A sobrevivência como uma alma ou espírito desincorporado no mundo etéreo dificilmente se compara com a esperança bíblica da ressurreição da pessoa integral para uma vida real sobre esse planeta restaurado à sua perfeição original. A essa questão retornaremos no final, no capítulo final que examina a visão bíblica do mundo vindouro. Então ele vai dizer para nós aqui, né, o que alguns estudiosos têm falado sobre a experiência de quase morte, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, né? O Carles Ozias e Slendor Heraldson avaliaram os relatos de mais de 1000 experiências de quase morte nos Estados Unidos e na Índia. Eles descobriram que a visão dos pacientes hindus era tipicamente indiana, enquanto que a dos pacientes americanos era ocidental e cristã. Por exemplo, uma mulher indiana de formação universitária teve a experiência de ser conduzido ao céu sobre uma vaca, enquanto um paciente americano que havia orado a São José encontrou o seu santo padroeiro na experiência. Tais relatos sobre experiências de quase morte refletem as crenças pessoais dos pacientes. O que experimentaram no processo de morrer quase certamente condiciona-se às suas crenças pessoais. Devemos sempre recordar que as experiências de quase morte ou de leito de morte são de indivíduos ainda vivos ou cuja mente readquiriu consciência. Seja qual for sua experiência, sob tais circunstâncias, é parte de sua vida presente, não da vida após a morte, né? Então, depois ele vai falar para nós, né, dizendo que o professor Paul Kurtz, ele comenta o seguinte, que nós não temos evidência real de que os indivíduos, né, que passaram pela experiência quase morte tenham de fato morrido. Tal prova não é impossível de obter. Rigor mortis é um sinal e morte cerebral é outro. O que os relatos realmente descrevem é um processo de morte ou experiência de quase morte, não a própria morte. Em outro lugar, o mesmo Paul e a Linda Bederham, que são cientistas, eles observam o seguinte:
Precisamos nos lembrar de que qualquer pessoa que esteja suspensa entre a vida e a morte deve estar sofrendo profunda tensão física e psicológica. Um cérebro carente de oxigênio, drogado por analgésicos alucinógenos ou excitado por febre, dificilmente tende a funcionar apropriadamente, e quem sabe que visões não poderiam ser atribuídas por essas condições de perturbação. O que os cientistas descobriram sobre essas experiências de quase morte é exatamente o seguinte, que quando tu morre, o que tu imagina ser o paraíso é o que tu vai ver na hora que tu estiver tendo a experiência de quase morte. Lembrando que na teologia, experiência de quase morte não é considerada uma prova da existência de vida após a morte. Então, por quê? Porque quando tu tem a experiência de quase morte, por ser exatamente quase morte, não é necessariamente a morte, mas sim quase morte. Tu quase morre, tu não chega a morrer. Durante o processo de experiência quase morte, o teu corpo ainda está vivo, no sentido de que o teu cérebro ainda está vivo. O cérebro leva alguns minutos, alguns dizem que até 2 horas para morrer, depois que o coração para. Então o teu corpo está morto, o teu fígado está morto, os teus rins estão mortos, o teu estômago está morto, o teu coração está morto, tudo está morto, mas o teu cérebro ainda está vivo. E nesse momento o cérebro ele padece de oxigênio, porque o coração que bombeia oxigênio, bombeia sangue repleto de oxigênio, não está mais batendo, então o cérebro ele vai ter carência de oxigênio, e essa carência de oxigênio vai fazer com que os neurônios eles não funcionem apropriadamente. E a parte do cérebro responsável pela noção de espaço e tempo fica altamente prejudicado quando a pessoa ela tem dificuldade de oxigenar o cérebro. Então é nesse momento que a pessoa começa a ter aquelas visões dela se ver do lado do corpo, né? Dela se ver entrando num túnel feito de luz, né? Dela voltar a determinados locais que ela considerava como sendo os lugares mais maravilhosos da vida dela. Se tu, por exemplo, tu considera como a coisa mais bela desse mundo uma fazenda, é possível que quando tu morrer, tu te veja entrando numa fazenda no céu, como se o céu fosse uma fazenda, e tu veja os anjos, né, tirando leite de vaca, os anjos apacentando ovelhas, os anjos atirando milho para as galinhas, enfim. Se tu imagina a coisa mais maravilhosa desse mundo, tu imagina como sendo uma grande biblioteca, quando tu morre, tu vai se ver exatamente entrando numa espécie de biblioteca. Tu vai imaginar o céu como sendo uma biblioteca, e nessas experiências de quase morte tu vai te ver entrando numa grande biblioteca celeste, em que o arcanjo Miguel, por exemplo, é o bibliotecário local, vamos supor, né? Então, aquilo, as crenças que estão dentro do teu subconsciente é o que tu vai experimentar, tu vai vivenciar nessas experiências de quase morte. Todos nós, com exceção apenas daqueles que porventura tiverem uma morte cerebral rápida, mas os demais, todos nós podemos dizer que passaremos por essas experiências de quase morte no momento da morte. O que os cientistas têm dito acerca da morte? O que é a morte? Segundo os cientistas, quando tu morre, o teu coração para, o teu cérebro permanece vivo durante um tempo. A primeira coisa que tu perde é a visão, depois o olfato, depois o tato e o paladar, e no final tu perde a audição. A audição é a última coisa que de fato tu perde. Se tu ouve pessoas gritando e chorando ao teu redor, ou seja, se existem pessoas chorando ao redor do teu corpo, tu vai ouvir essas pessoas chorando mesmo depois que tu morreu. Até 2 horas mais ou menos depois que tu morreu. Até que chega um momento em que nem a tua audição mais tá viva. Aí tu perdeu a audição por completo, aí tu não tá mais ouvindo nada. Durante esse tempo que tu fica ouvindo as pessoas chorar, tu te imagina do lado delas, tu te imagina interagindo com elas, tu te imagina tentando fazer com que elas te compreendam, fazer com que elas te vejam. É nesse momento que a pessoa começa a se ver do lado do corpo, é nesse momento que a pessoa começa a se imaginar, vamos usar essa palavra, começa a se imaginar, a ter alucinações como se ela estivesse de fato do lado do corpo, ou como se ela estivesse de fato do lado das pessoas que estão ao redor dela, ou como se ela estivesse vendo e ouvindo os médicos tocarem no corpo dela. Tudo isso são alucinações, né? E aí depois a pessoa, ela se vê entrando exatamente
em um local que ela considera como uma coisa mais maravilhosa, mais fantástica, se ela morreu com a consciência pesada, ela vai se imaginar entrando num lugar de tormento, ou ela vai se imaginar ajoelhada diante de um anjo, clamando por misericórdia, ou alguma outra coisa do tipo, né? Ou no inferno até mesmo. Se ela se imagina, se ela morreu com a consciência tranquila e se ela se imagina que ela foi para o céu, que ela vai ir para o céu depois que ela morrer, de fato ela acaba tendo essa alucinação de que ela está indo para um lugar maravilhoso, fantástico, e esse lugar maravilhoso e fantástico vai estar relacionado aos conceitos dela de céu. Se o conceito dela de céu for uma fazenda, ela vai se imaginar entrando numa fazenda. E aí aquilo vai ser o céu para ela. Se ela se ela considera o céu como um lugar cheio de luz e flores e coisas do gênero, é isso que ela vai ver nesse momento. Alguns momentos depois, de repente do nada, tudo vai apagar. E aí foi a morte do cérebro propriamente dito. Então a morte do cérebro apaga tudo. Quando tu tá ali numa boa festejando com os teus amigos, com os teus entes queridos, não sei mais o que, naquela alucinação, né? Naquela imaginação, né? Que precede a morte do cérebro, de repente para tudo, escurece tudo. E aí já era. Isso é a morte. A morte então é isso, tá? Não tem mistério. Nada de alma saindo do corpo, nada da pessoa visitando outras pessoas, nada da pessoa fazendo viagens e não sei mais o que. Segundo Samuel de Baquioque, a morte se resume a isso, tá? Aí o que que acontece? Segundo Samuel de Baquioque, um dia Jesus Cristo vai vir e vai fazer com que as pessoas que morreram voltem à vida e subam ao céu, no caso dos filhos de Deus. Então, se a pessoa é filha de Deus, imagine da seguinte maneira: imagine a morte como sendo um sono pesado. Aquele sono que tu dorme por 8 horas, mas na tua cabeça só se passou 1 minuto. E aí, de repente, tu escurece tudo, depois de todas aquelas alucinações, escurece tudo, e alguns minutos depois tu te acorda, tu já está no teu corpo glorificado, tu já foi levado para o céu, tu já está do lado de Jesus Cristo, dos apóstolos, da Santa Igreja, todos com o corpo glorificado. Nada de almas habitando o céu, mas sim pessoas, seres humanos integrais com o corpo glorificado. E aí tu pergunta para Jesus: Senhor, quanto tempo faz que eu morri? Né? Tu nem sabe que tu morreu, né? Deus é que te fala: ó, tu morreu, né? Aí tu pergunta: quanto tempo eu permaneci morto? Aí 1 minuto, 5 minutos, 8 horas. Jesus vai dizer: não, foram 1000 anos, né? Se as profecias se cumpriram 1000 anos depois que tu morreu, ou foi um dia, ou foi 2000 anos, ou foi 500 anos, enfim. Mas na tua cabeça foi apenas 1 minuto, porque a morte é um sono. Exatamente como se fosse um sono pesado. Tu não é atormentado, tu não sente frio, tu não sente nada. Tu simplesmente para tudo. Exatamente como um sono, exatamente como um desmaio. Quem já desmaiou e já viu parar tudo, assim, sabe o que é a morte. A morte é só isso, segundo Samuel de Baquioque. Depois então veja que essas experiências de quase morte, elas sempre estiveram ao longo da humanidade e elas sempre refletiram de alguma maneira aquilo que já estava na mente da pessoa quando ela estava viva. Elas nunca foram de fato experiências da outra vida, nem nada do gênero. Apenas experiências da pessoa com as suas próprias crenças mentais, podemos assim dizer, né? Continuando, segundo Samuel Baquioque, a ideia que nós temos de que matéria física é má e espírito é bom, além de ser algo gnóstico, né, do gnosticismo, e algo que não é da Bíblia, é também considerado algo falso, né? Pois Satã é um espírito, ele não foi feito de nenhuma matéria, ele se rebelou contra Deus no céu. Então quer dizer que esse negócio de que o corpo é mau e o espírito é bom, negativo, porque Satã é um espírito. E como é que ele conseguiu fazer algo mal, como se rebelar no céu? Para Baquioque, a ressurreição é da pessoa integral, corpo, mente, intelecto, sentimentos, pensamentos, tudo. Para Baquioque, a ressurreição é da pessoa, e não apenas do corpo, mas da pessoa como um todo. Nesse momento, Baquioque diz que Paulo nunca pregou a religação da alma ao corpo do defunto ressuscitado, mas sim a ressurreição, o ressurgimento da pessoa como um todo, o caráter, a individualidade, a personalidade, os gostos pessoais, etc. Tudo voltando junto.
e não uma alma que está habitando a glória e aí volta para o corpo ressuscitado, não. Samuel de Baikioc também defende a ideia que muitos que nunca ouviram falar do Evangelho serão salvos pela lei da consciência, né? Por que pregar então? Né? Algumas pessoas até perguntariam. Certa vez eu fiz essa pergunta a alguém e a pessoa respondeu, né? Porque no Evangelho há um tesouro de sabedoria, graça e poder, enfim. Deixa eu ver. Ele vai dizer para nós aqui, né? Mais precisamente, o seguinte: isso daí é uma coisa que muitos de vocês provavelmente já viram, né? Não é de surpreender, né, essa doutrina, né, encontrada entre as igrejas, né, que diz que depois que tu morre a tua alma vai para o céu e o teu corpo fica na tumba, né? Essa doutrina contradiz abertamente o ensino da Bíblia, segundo o qual a esperança cristã acha o seu cumprimento no encontro com Deus em sua gloriosa vinda, e não por ocasião da morte. A morte nunca é apresentada na Bíblia como a experiência mais elevada de nossa vida, e sim como um inimigo, né? Não é de surpreender que para os católicos e muitos protestantes o segundo advento não seja mais realmente necessário, porque eles acreditam que vão encontrar a Cristo por ocasião da morte, como almas desincorporadas. Além de ser alheio às Escrituras, esse ensino incentiva os cristãos a lutarem pela bem-aventurança individual e imediata após a morte, e consequentemente descarta a esperança de uma redenção universal, cósmica e corporativa a ser realizada, quando e por meio da vinda do Senhor. O resultado derradeiro dessa crença, né, em grande escala, é que a maioria dos cristãos não pensa muito além da própria morte. A preocupação primária daqueles que creem na sobrevivência de suas almas após a morte é alcançar o paraíso imediatamente depois da morte, embora numa forma desincorporada, psíquica. Essa crença pouco tempo ou interesse deixa para a vinda do Senhor e a ressurreição do corpo. Então a ideia é a seguinte: se eu acredito que depois que eu morrer a minha alma vai para o céu, né? Então para que Deus precisa cumprir as profecias dele sobre o final dos tempos? Por que Jesus precisa vir na sua segunda vinda, se eu já vou encontrar com ele depois que eu morrer? É essa a ideia que tu vê em muitas pessoas que de fato acreditam na Bíblia, mas ao mesmo tempo acreditam na ideia de que quando tu morre a tua alma encontra Deus, encontra Jesus Cristo, tu vai para o céu direto. Segundo Samuel de Baquioc, um dos principais motivos pelo qual os apóstolos eles desejavam tanto que Jesus Cristo viesse de uma vez e levasse a igreja para o céu de uma vez é porque eles acreditavam que somente depois que Jesus vier e fazer com que a pessoa saia da tumba viva, ressuscite dentre os mortos, é que de fato essa pessoa vai encontrar Deus. Então o grande desejo deles era encontrar Deus, ressuscitar, ter o corpo ressuscitado, ir para o céu de uma vez com o corpo e tudo, né? E não ficar aí, né, esperando de repente morrer e a alma ir para o céu. Eles nem acreditavam, segundo Samuel de Baquioc, eles nem acreditavam na ideia de uma alma indo para o céu sem corpo. Eles acreditavam, os apóstolos acreditavam que quando tu morre, tu fica na tumba aguardando a ressurreição, e aí quando Jesus Cristo vier, ele vai ressuscitar você e vai levar você com corpo e tudo para o céu. Sendo que na verdade é isso que você é, um corpo. Você não é um espírito, você não é uma alma. Você é um corpo criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de intelecto, emoções, sentimentos, intenções, personalidade, subjetividade, enfim. E é você, enquanto corpo, que vai entrar no céu com Cristo, na ressurreição. E é por isso que se você ter isso na sua mente, essa crença na sua mente, de que só através da ressurreição tu vai entrar no céu, isso vai fazer tu desejar a ressurreição, tu desejar a vinda de Cristo, tu desejar que as profecias se cumpram de uma vez. Agora, se tu acredita que depois que tu morrer, a tua alma vai para o céu como se fosse uma viagem astral, então tu nem vai pensar na vinda de Cristo. Se Jesus não vier até 1000 anos, por exemplo, que importa? Se afinal de contas talvez amanhã eu vou estar morto e indo para o céu. Então, segundo Samuel de Baquioc, essa crença na imortalidade da alma, né,
que a alma é imortal, que depois que eu morro, a minha alma vai para o céu e não sei mais o que. Segundo Samuel de Bacchiocchi, essa crença só prejudicou, né? Samuel de Bacchiocchi fala que o ponto em comum do fato de ter havido pessoas morrendo em fogueiras, tanto na Idade Média como posteriormente, veio da ideia do fogo do inferno. Ou seja, o Samuel de Bacchiocchi ele defende que as torturas que houve na Idade Média, tudo tinham a ver com a ideia do fogo no inferno. Ou seja, os indivíduos que machucavam seus familiares, que levavam seus familiares para as fogueiras, e pessoas que levavam seus vizinhos para as fogueiras, eles criaram essas imagens terríveis, exatamente se inspirando no conceito tradicional de inferno. Era uma maneira de mostrar para a pessoa o que iria aguardar ela depois que ela morresse. Então a ideia da imortalidade da alma, associada à ideia de uma ida até o fogo no inferno, fez com que as pessoas desenvolvessem uma mentalidade fria e egoísta, segundo Samuel Bacchiocchi. Existe assim, quais são as diferenças da reencarnação, por exemplo, para a ressurreição? Segundo Samuel Bacchiocchi, na reencarnação ocorre a inexistência do eu, a inexistência de identidade, a transitoriedade das características físicas e pessoais, a impermanência da subjetividade. Nessa vida, eu sou João, loiro, alto, magro e gosto de leitura e odeio futebol, por exemplo. Na vida anterior eu fui Cláudia, morena, baixa, gorda, detestava a leitura e amava futebol, por exemplo. Ou seja, o indivíduo não passa de uma intuição energética destituída de nome, de características físicas e fisionômicas, e de gostos e desgostos pessoais. Na reencarnação, a existência de Deus é questionável em várias religiões reencarnacionistas, exceto na Cabala, ou Kabbalah, né? Na reencarnação, o ser humano não passa de uma mera intuição energética, pois nomeá-la como eu é apenas resultado de idioma e de convenção linguística, sendo essa intuição inominável. Agora, na ressurreição, que é a crença defendida por Samuel Bacchiocchi, né, ocorre a existência de um eu, né, um eu, no caso, ocorre a existência de um eu que um dia será julgado por Deus, fisicamente, inclusive, não apenas espiritualmente. Ocorre na ressurreição a permanência das características físicas através do corpo ressuscitado. Na ressurreição ocorre a existência permanente e eterna da subjetividade. Na ressurreição ocorre a existência de Deus como algo inquestionável. Na ressurreição, o indivíduo é corpo, alma e espírito, sendo todas essas partes de um mesmo ser e por isso cada uma valorizada como parte de uma totalidade e não desintegradas, né? Então, quer dizer, essas são as diferenças entre a ressurreição e a reencarnação, tá? A ressurreição, portanto, para Samuel de Bacchiocchi é da pessoa, tá? Não apenas do corpo, tá? Depois, aqui continuando, né? Só para finalizar já, o Samuel Bacchiocchi também vai dizer que a famosa história do rico e do Lázaro, né, que é muito usada por aqueles que defendem a ideia de uma vida após a morte, é na verdade uma parábola, tá? Portanto, algo alegórico, não algo real. Ou seja, nunca houve um homem chamado Lázaro que tenha morrido, a alma dele tenha ido pro céu, ou pro seio de Abraão, ou pro Sheol, ou pro inferno, enfim. E nunca houve um rico naquele contexto ali que de fato tivesse ido para uma parte ruim, negativa, para o inferno, enfim. Então aquilo ali era uma parábola, né, para nos mostrar a importância de nós sermos obedientes a Deus, servirmos ao próximo, não sermos maus com ninguém. E depois no final, tá, o Samuel Bacchiocchi, ele fala também sobre a questão das almas no livro de Apocalipse, capítulo 12, que aparecem debaixo do altar. E aí ele vai falar para nós que aquelas almas que aparecem debaixo do altar, elas não são, né, almas no sentido de espíritos destituídos de corpo,
mas sim no sentido simbólico de vidas que foram sacrificadas por amor a Cristo. Tá? A ideia do altar é a ideia de sacrifício, não de habitação. Então, alma significando vida, vida debaixo do altar significa vida que estava sendo oferecida em sacrifício a Deus.